E a multiplicação? Você já pensou nisso? Mateus 14, versículo 19. E tendo mandado ler a multidão assentar-se sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes. Esse versículo aqui fala que quando Jesus começa a pregar, essa pregação se estende por bastante tempo e havia uma multidão com Jesus. E avisam a Jesus para que dispersasse a multidão, porque essa multidão precisariam comer e beber. E como estava no deserto, estava longe, passariam fome. E aí tem um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus pede, e ele traz e faz essa multiplicação. E nessa multiplicação, sobra-se bastante pães e peixe. Agora vamos lá. Você já parou para pensar que o seu Deus nunca vai te desamparar? Pá, como assim? Pense só. Se o próprio Deus viu aquela multidão, ele se preocupou com a alimentação da alma, porque a palavra constrói, transforma, liberta e revigora a alma do ser humano. Porque o nosso fôlego, o nosso espírito que foi dado para o nosso Deus, ele precisa ser alimentado. Você sabia? Muitas vezes a gente para se nos alimentar e esquecemos o alimento mais importante, que é o qual? É o espiritual, que é através da palavra de Deus, mencionado que nos alimenta. E Jesus fez o quê? Alimentou aquele povo com a palavra. Mas existia uma matéria que é a carne, sentiu fome. E Jesus vindo àquela multidão, não teria como alimentar todos eles. E aí que vem o engraçado. No meio daquela multidão todinha, ninguém havia nada para dar, só um garoto. Você já percebeu que na vida da Bíblia em si, sempre tem alguém improvável para fazer o provável? Como assim? Porque ele é um garoto. Ele trouxe aqueles pãezinhos e aquele peixe, provavelmente a sua mãe deu, porque sabia que ele acompanhava Jesus para ouvir as suas pregações. E aí preocupou dele e deu para ele. E ele prontamente entregou aos discípulos. Você vê, um garoto improvável se transformando em canal de bênção para que Jesus viesse multiplicar aquilo que ele tinha e viesse alimentar aquela multidão. Esse garoto pode ser você. Se você for instrumento de Deus, deixar Deus te usar, deixar Deus fazer, você vai alimentar multidões. Você vai ser canal de bênção por muitas pessoas. Tudo na sua vida pode mudar a partir do momento que você for direção de Deus. Não basta a gente simplesmente não acreditar, basta a gente acreditar. Porque a palavra, ela transforma. Você vê que naquele momento, os discípulos que seriam mais preparados, porque eles haviam com Jesus indo de lugares em lugares, deparou com medo, falou: poxa, já é tarde, Deus, é Jesus, é tarde, precisa dispersar esse povo. Como que eles vão comer? Então, temeram. E o próprio Jesus, sabendo que na vida da gente tudo está escrito, você sabia que a sua vida está escrita por Deus? Basta você seguir esse caminho que ele escreveu ou o seu próprio caminho. Vários heróis da Bíblia mudaram o caminho e depois voltaram para o caminho. Nós vemos o caso do filho pródigo, que tinha um caminho e mudou e depois retornou. A palavra de Deus é uma coisa muito sublime. O que nós vemos na nossa vida? Toda a vez que acontecer alguma coisa, saiba que sempre está escrito e Deus sempre vai preparar alguma coisa para mudar. Então nunca se preocupe. Exemplo, aquele menino. Ele foi canal de bênção para multidões. Lembra
de quem? Eliseu. Eliseu tinha que se alimentar. A quem Deus mandou? Uma viúva que não tinha nem para ela. E com o que ela tinha, multiplicou. Então saiba que você pode ser multiplicação na vida de muitos. Não há um só, há multidões. Depende do que você planeja na sua vida e direciona o que você tem a Deus. A vida dele mudou. Porque quando aquela viúva deu alimento, ela não só simplesmente deu alimento para ele devolveu a ela e multiplicando. Você vê qual os milagres que Deus faz? Você vê aquele garoto ali doando para Jesus e multiplicando muito mais, podendo levar para sua casa cestos, porque sobraram cestos de peixe e pão. Por isso saiba que quando você faz alguma coisa direcionado a Deus, Ele jamais vai te despedir vazio. Ele sempre vai te surpreender. Então, seja uma surpresa na vida das pessoas. Seja diferença na vida das pessoas. Seja diferença no próprio Deus. Como assim, diferença no próprio Deus? Quando você passa a fazer a vontade de Deus. Deus espera de você. Só que às vezes a gente não faz. E nós podemos ser surpresa para Ele. Ah, mas Deus sabe do nosso passado, presente e futuro. Mas Ele sabe que tem um livre-arbítrio e a sua escolha. Qual é a sua escolha hoje? Qual é o seu caminho? Qual é a sua direção? Pense nisso. Mude. Seja canal de bênção, como aquele garoto. Imagina como foi honrado na atitude daquelas pessoas. Que hoje você possa ser honra na sua família, possa ser honra no seu serviço, possa ser honra na sua empresa, possa ser honra com todos que estão ao redor. Que a sua vida pode resplandecer os milagres que Cristo pode fazer dentro de você. Não se preocupe com o que você tem, porque o que você tem, Jesus pode multiplicar. Ele multiplicou o que o garoto deu, profeta usado por Deus multiplicou. Então, o que nós vemos nisso? Que o nosso Jesus está conosco para fazer pessoas, ou nós mesmos, multiplicações que nós temos, ou usar pessoas para usar o que nós não temos para multiplicar. Então não tem como sair. Porque Deus sempre vai ter saída, sempre vai ter escape, sempre vai ter tudo. Seja fechado, seja aberto, seja da forma que for. A sua vida está escrita por Deus. Se gostou dessa palavra, curta e compartilhe.